Estamos aqui, chegando nesse momento das nossas vidas, protagonista! Que bom estar aqui com você. Juliana Góes Podcast é esse lugar para a gente se aprofundar em assuntos importantes, assuntos que não podem mais passar nas entrelinhas, que não podem mais ficar restritos a 15, 30 segundos, 1 minuto de vídeo. Claro que eu, estando há 15 anos nessa internet, tendo sido uma das pioneiras na criação de conteúdo aqui no Brasil, eu entendo que a gente viveu muitas fases, mas essa é uma fase em que eu sinto que existe uma democracia sobre os formatos que a gente consegue tanto criar, quanto abastecer, quanto difundir nesse meio tão vasto como é a internet, de acordo com as nossas ideias, mas tem assuntos que não tem como a gente resumir. E o Juliana Góes Podcast é o lugar onde a gente fortalece o nosso protagonismo, o protagonismo de cada um, de cada uma de nós, através da saúde mental, através da inteligência emocional, através do autodesenvolvimento e da espiritualidade. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é um novo dia e uma nova chance da gente olhar para aspectos que talvez estejam nos ajudando ou talvez estejam nos atrapalhando, porque, né, minha gente? Vamos combinar? Às vezes a gente culpa as pessoas, às vezes a gente culpa a vida, a gente culpa a nossa chefe ou o nosso companheiro, mas na maior parte do tempo, quem está cavando o próprio buraquinho é você, minha amiga, sou eu, somos nós os grandes responsáveis por nutrir uma percepção de mundo, tanto sobre quem somos, sobre os nossos valores, quanto também sobre aquilo que acontece à nossa volta. Então, para agora, por um instante, e se pergunta: qual significado você está dando para o que acontece com você? Para o que você faz, para as suas reações? Porque eu vou te dizer uma coisa, nessa época, a gente está aqui num fim de ano, talvez você esteja me ouvindo em outra época, mas ciclos acontecem independentemente de Réveillon e virada do ano. A gente está sempre ciclando. E tem fases em que a gente está cansada, que a gente está exausta, tem fases em que a gente sente mais confusão mental, especialmente mães, na época de puerpério, criança pequena, exige muito da gente. Só que dentro disso tudo, você está querendo performar como alguém que dorme 8 horas por noite, alguém que tem tempo para descansar, alguém que está de fato aí com a nutrição, autocuidado em dia. Então, se você não está nutrindo a base, sono é a primeira delas. Numa pirâmide de hábitos essenciais, de atitudes essenciais para a gente fazer um gerenciamento de boa saúde, está o sono em primeiro lugar. E eu até hoje acordo várias vezes na noite com 2 crianças. Então, como que a gente se exige, de repente, performar de um jeito, de repente estar ali entregando para o mundo uma vitalidade, um resultado, uma memória e um foco, sendo que a gente não está num momento de estar inteira para poder entregar isso para o mundo. Então, é nessas horas que eu falo para você, para e se repara. Será que você não está pegando pesado demais com o seu processo atual? E muitas vezes as pessoas à sua volta não facilitam isso porque elas também estão te cobrando. Mas lembra que a pior cobrança, o pior julgamento de todos é aquele que você faz repetidas vezes sobre você no seu contexto diário. É isso que cava o seu buraco. Porque no fundo você vai passar esse resto da vida com você. E eu sempre falo isso e vou continuar repetindo isso. É com você que você tem a oportunidade de ter a sua maior e, quem sabe, melhor convivência. Mas como está sendo isso? Por que acontece? Eu entreguei uma aula esses dias para um grupo de mulheres. Algumas empresárias, mentoras, terapeutas, empreendedoras, mães. E muitas delas trouxeram para mim o seguinte aspecto. O ano de 2024 foi um ano de... Olha, muita puxada de tapete, foi um ano de muita mudança de planos, foi um ano que eu desenhei, eu me esforcei, eu me dediquei, eu me capacitei e a vida foi lá e vral, mudou tudo. E eu percebo na minha vida isso, eu percebo na vida de muitas pessoas que de repente vocês só veem na internet tendo resultados magníficos, mas eu sei dos bastidores delas. O ano de 2024 mexeu tanto com um grupo tão grande de pessoas que eu sinto que é um momento planetário até. Mas como essa não é minha alçada, não vou entrar nesses detalhes.
Mas percebe como foi um ano que estremeceu as nossas bases e, de repente, nos convidou a repensar muita coisa. Só que se você não repensar agora, o que precisa ser feito agora, o que precisa mudar agora, qual é o ajuste fino que você tem que fazer agora, 2025 chega, 2026, 27, 28, e você continua nesse ciclo. Porque o convite dos desafios é para que você, aqui e agora, ou no tempo que for possível, porque, por exemplo, um desafio como luto, você não vai amanhã, o aprendizado foi esse. Não. Cada emoção trazida por um determinado desafio tem um tempo de maturação, um tempo de gestão e digestão. Então percebe o que esses desafios trouxeram de oportunidade. Talvez no olho do furacão você não vá ter esse discernimento, mas se deu tempo de se perguntar qual é o convite de Deus, qual é o convite da vida com esse desafio. Porque se chegou para você, é porque você é capaz de suportar. Por mais que você ainda não perceba isso. Isso é muito sério. Só que se a gente não se percebe e não busca essa compreensão sobre essas entrelinhas, o porquê de cada desafio, eles vão continuar voltando ciclicamente. E a gente não sabe. Porque a gente atrai as pessoas que a gente atrai. Por que a gente atrai as situações que se repetem? Porque você ainda não está tendo discernimento e a clareza sobre o aprendizado que está por trás disso. Então, o que essas minhas alunas trouxeram nessa masterclass foi muito interessante os pontos em comum que tantas mulheres tão diferentes sentiram durante esse ano. E talvez você esteja se sentindo assim e se sentindo sozinha também. Mas será que você está participando de um grupo em que você se sente segura para abrir os detalhes sensíveis da sua história, do seu momento atual, do seu relacionamento, da sua carreira? Porque, naturalmente, eu reúno mulheres de negócios, mulheres que têm negócios digitais, para apoiá-las no seu crescimento, especialmente enquanto mentora. Mas, no fundo, o que eu trago para vocês? De todo o coração. E eu sou uma pessoa que eu tenho meu lado acadêmico, eu gosto de estudar. Ano de 2025 vai ser o ano de formação num aprofundamento acadêmico em neurociência, wellness e psicologia positiva, que eu já encerrei esse módulo. E eu, particularmente, gosto muito de ler, muito de estudar, porque isso também me traz repertório para atender cada vez mais mulheres, para estar dentro das companhias, das empresas, atuando como uma mentora, que muitas vezes está ali lidando com líderes, com C-levels, e um lugar dentro de mim que falava, nossa, mas quem é você para entrar na empresa e falar com um C-level? Não, eu sou uma mulher que há 15 anos busca despertar nas pessoas o melhor que elas já são. E isso para mim me deu muita força para seguir em frente, mesmo nos momentos em que a vida me trazia nãos, as pessoas não me compreendiam, eu era julgada, eu era criticada. Tá, mas qual que é o meu papel? A gente tem que agir apesar de. Coragem é agir apesar do medo, coragem é agir apesar das inseguranças e dos nãos que a vida vai te dar. Mas você escolhe o quê? Você quer passar o resto da vida agradando aos outros ou você quer passar o resto da sua vida se apoiando e lembrando do que você veio fazer e de como você pode ajudar? Ai, Ju, mas eu não sei o que eu vim fazer. Eu não sei como eu posso ajudar. Geralmente as pessoas recorrem a você, a sua ajuda. Por quais elementos? O que elas reconhecem em você que talvez você não esteja reconhecendo? Pare e pensa sobre isso. E é algo que eu levo muito para as minhas mentoradas. Começa a perceber o valor que você já tem, ao invés de ficar buscando só novos elementos para se sentir mais segura, porque você está aprendendo, porque você está tendo conhecimento, isso tudo é ótimo. Mas se você segue nesse caminho sem perceber que você já vale muito, que você já sabe muito, que você já tem competência o suficiente para transformar uma vida, a continha não fecha. Então, o que eu quero dizer para você? Que nessa aula as mulheres começaram relatando que foi uma fase muito desafiadora, que muitas coisas saíram dos planos, saíram do planejado. E o que elas trouxeram para mim? No fim da aula, claro, porque a gente fez toda uma perspectiva, uma visão de valores que elas têm, uma visão de transformação, o que elas buscam, quais são os desejos, planos, sonhos. Então, a gente estava investigando para recalcular essa rota, que é algo que a gente tem que fazer sempre, faz parte, né? Até quando você já tem todo o trajetinho pronto, às vezes você errou uma curvinha, errou uma virada, ou aconteceu ali um bloqueio, e você precisa recalcular a rota, na vida é assim.
né? Não é só no trânsito. Só que às vezes se você leva a frustração para um nível elevado, se você leva a falta de habilidade de se adaptar, adaptabilidade é um valor muito importante. Aí você vai passar muito mais tempo empacada na circunstância do que fluindo diante das circunstâncias. Então foi isso que eu levei para essas mulheres. Como que você vai fluir? Mudou tudo. Os planos não saíram como você gostaria. Mas então aqui e agora, e daqui para frente? Qual é o primeiro passo que seria o mais importante para que você, de fato, tivesse aí carregando seus principais valores, sem abrir mão deles, mas ao mesmo tempo se percebendo e se entendendo no que realmente importa. E aí, através dessa mudança de perspectiva, essas mulheres, foi muito bonito de ver, gente, essas mulheres no final da aula relataram, uau, nossa, eu não tinha parado para pensar como eu fui resiliente, como eu fui corajosa, como mesmo, apesar de tudo que me aconteceu, eu não abri mão de mim mesma. E eu queria até abrir espaço, porque de repente você ainda não está conseguindo perceber valor nesse seu momento de vida. Eu quero abrir espaço para ler para vocês, então, algumas dessas viradas que elas tiveram, porque uma coisa eu digo para você. O ponto da virada vem quando você se reconhece agindo em prol de si mesma. Ai, Ju, mas parece tão egoísta. Não é, não. Quando você é capaz de escolher estar do seu próprio lado, mesmo quando ninguém mais está. Esse é um ato de protagonismo, ninguém tira isso de você. E quando você começa a perceber, caramba, mesmo diante de tudo isso, dessa confusão, de uma perda, de uma mudança, de um problemão que eu não sabia nem como sair. Poxa, eu me fiz bem. Você não precisa ter todas as respostas, você não precisa ter ali o caminho de saída desse lugar que você não imaginava que ia se enfiar. Você não precisa, você só precisa fazer um voto de confiança. Que é, eu vou estar do meu lado. Eu vou confiar em mim. Eu vou confiar em Deus e permitir que Deus haja junto com você. Deus já está agindo. Só que se você não faz a sua parte, como é que as coisas vão mudar? Deus está esperando da gente um voto de compromisso, de confiar nos planos dele, mas de fazer a sua parte, minha amiga. Não dá pra gente também entregar todos os pontos, mesmo que você esteja aí num momento tão difícil e sem forças. Talvez o melhor que você possa fazer agora é o quê? Orar. É agradecer por alguma coisa. É confiar que as coisas vão mudar e se permitir manter um mínimo movimento, se respeitando e escolhendo estar do seu próprio lado. Às vezes é isso o melhor que você vai fazer. E que não tem ninguém que possa fazer por você, entende? Então chegou a hora de dar esse voto para você e para Deus. Mas eu quero ler. Posso pegar meu telefone aqui rapidinho? Olá, produção. Muito obrigada por mais um ano de muitos conteúdos maravilhosos. Vou abrir aqui para vocês. Ai, gente, eu fiz um procedimento e eu ainda tô inchadinha, tô meio dolorida. Não sei se vocês viram. Ai, eu tô assim com cabelinho, mas fica inchado uns dias. Mas eu falei, não, gente, isso é o de menos. O podcast vai continuar com a cara inchada, não inchada, mas enfim, coisas aí da vida que fazem parte. Então vamos lá, eu vou ler alguns para vocês e eu queria muito, caso você seja recente aqui no podcast, lembre de seguir o podcast e de avaliar, muito importante. Isso me ajuda a levar essa mensagem da saúde mental, da inteligência emocional e também da inteligência relacional mais longe, né? Porque quando a gente tem saúde mental e inteligência emocional, a gente se relaciona melhor. Seja no âmbito de carreira, seja dentro da sua casa, no seu relacionamento afetivo, no seu maternar. E é para isso que eu tô aqui, sabe? Então contem comigo, mas voltem. E mandem esse episódio para chegar para mais pessoas. Acabei de abrir aqui, eu queria que vocês usassem o chatbox, usassem o chatbox aqui, os comentários. Que eu tô tão habituada a dar as aulas, das mentorias, o chatbox é lá da plataforma, né, que eu dou aula. Mas usem aqui os comentários da plataforma para vocês escreverem também o motivo pelo qual você se agradece nesse momento de vida, nesse momento, de repente, de um encerramento de ciclo.
Agradeço a Deus por ter protegido os meus 3 filhos na minha ausência. Eu fui muito ausente. Eu falei sobre isso hoje, minha filha vai fazer 7 anos. E eu estive muito ausente em muitos momentos, inclusive, primeira vez que caiu o dentinho eu estava viajando a trabalho. Aconteceram tantas coisas mas são escolhas, são fases e a gente faz o melhor que a gente pode. Então, aqui e agora é olhar para frente. Aqui e agora eu me comprometo a levar a minha filha na aula de piano, ela está descobrindo os interesses dela, eu me comprometo a ler uma historinha antes de dormir, a ensinar ela a tocar o harmônio. Eu tô resgatando esse lugar, então foi a Maíra que escreveu isso. Maíra, eu te honro, tá? Porque eu também fui muito ausente e eu sei que eu ainda serei porque eu tenho sonhos, eu tenho uma carreira, eu tenho, se Deus quiser, muito palco para subir, muitas vidas para, se Deus permitir, impactar, e não sou eu que impacto, eu só peço todos os dias para ser um instrumento. Então eu sei que eu vou estar ausente, que eu tenho 2 filhos pequenos, mas eu sei que um dia eles vão se orgulhar das escolhas que eu fiz. Porque apesar da maternidade ser a maior escola da vida, na minha opinião, eu, né, que pude ser mãe e que escolhi ser mãe, tem sido a minha maior escola. E cada um vai viver uma grande escola na vida de acordo com o que foi proposto, né? Mas eu sei que eu ainda vou estar ausente, mas eu preciso estar em paz comigo. Eu preciso entender o valor das minhas escolhas e lembrar da minha individualidade. E que eu tenho outros papéis ocupados e assumidos. E assim eu escolhi, tive o privilégio de poder escolher. Então, que essa minha ausência no futuro seja transformada em motivo de orgulho ou admiração por parte deles, porque foi intencional, sabe? Eu não estava ali do lado deles, ausente aqui, como às vezes a gente fica também. Eu tenho evitado cada vez mais fazer isso com a mão no telefone, as crianças ali em volta e a gente hipnotizada. Eu já passei também muito tempo assim, mas basta, sabe? Eu tenho sido mais madura. E é isso. A cada dia a gente pode perceber como se agradecer, como se reconhecer e como puxar um pouquinho a orelha também, de vez em quando, né? Vamos lá. Eu me agradeço por ter me dedicado mais a mim. Obrigada por tanto, Ju. Eu agradeço a Deus por ter descoberto um tumor renal e ser curada. Amém. Olha lá, a Kênia, ela trouxe uma baita perspectiva daquilo que a gente estava falando. Quando ela agradece a Deus por ter descoberto um tumor, por estar curada, por ser curada, ela está percebendo o quanto que esse desafio trouxe alguma coisa para ela, talvez reforçou e fortaleceu a conexão que ela tem com Deus. Me agradeço por ter escutado meu corpo e mente e desacelerado. Essa é a Natália. E hoje em dia, eu até falei isso outro dia, para mim, as pessoas mais inteligentes, os melhores líderes são aqueles que estão aprendendo a desacelerar. Eles não performam mais a qualquer custo. Como que isso chega aí para você? A Mila falou, eu me agradeço por ter conseguido sair do CLT e me dedicar ao meu sonho e à minha filha. A gente sabe que empreender não é fácil, precisa de muita coragem, de muita resiliência. E muitas mentoradas minhas estão nesse lugar de transição de carreira. E uma coisa que eu levo muito para elas, por mais que você aprenda técnicas, que eu entregue conteúdo teórico, na prática o que você quer é ver a sua vida se transformando. E muitas vezes não é só o ponteiro ali do seu faturamento, da prosperidade financeira, porque se você alcança tudo isso e de repente vê as suas relações mais importantes fragilizadas, eu te pergunto, valeu mesmo a pena? Então, dos pilares mais fortes, o nome da minha mentoria é Dharma. Dharma, do sânscrito, significa propósito. Para mim, a gente tem que ter esse propósito com os pilares importantes da nossa vida. Não adianta só performar em um deles. E, de repente, você vê desmoronando aquilo que você levou anos e anos e anos para construir e ainda está construindo. Então, eu insisto muito que elas tenham saúde mental, que elas tenham autocuidado, porque eu convivo com líderes. E cada vez mais, né, tendo essas imersões corporativas, realmente, gente, as mulheres que estão ali performando de uma forma mais saudável
são aquelas que estão abrindo cada vez mais espaço para si dentro do possível, tá? Porque aí, às vezes, eu falo, abre espaço para si, você acha que é tirar o day spa? Não! É fazer uma leitura, é fazer uma oração, é começar o dia sem olhar para a tela, é poder fazer uma atividade física, isso ajuda muito, melhorar sua nutrição. É esse tipo de coisa, sabe? Quando você está num grupo de mulheres que se apoiam, fica muito mais fácil trilhar isso. E quando os desafios vêm, esse apoio, essa rede de apoio, ela faz com que você transicione, com que você se supere de uma maneira muito mais leve. É isso que eu vivo, é isso que eu sinto, é isso que eu quero fazer assim até ficar velhinha, sabe? Aqui, ó. Eu agradeço por ter priorizado minha saúde mental e minha família. Manter a constância e atingir um equilíbrio saudável nos hábitos alimentares. Comecei a segunda graduação em psicologia aos 35 anos. Me mudei para a Dinamarca com 2 filhos pequenos. Tomei a decisão de sair do escritório para me dedicar à minha neném de 2 aninhos. Comecei a faculdade, cuidei mais de mim, engravidei. Agradeço por ter buscado ajuda para tratar minha ansiedade, minha depressão. Eu me agradeço por ter descansado quando precisei, ao invés de desistir. É isso que mulheres que estavam frustradas, cansadas, exaustas e sem percepção de valor próprio me disseram no final de uma dinâmica em que a gente mudou a perspectiva delas. E é isso que eu desejo que você perceba. Pode ser que você esteja repetindo que um monte de coisa deu errado. Talvez não fosse para ser. Talvez nos planos divinos, o plano era muito melhor e, quem sabe, muito maior do que os planos que você fez quando você ainda era refém dos seus sabotadores, da sua ansiedade, das suas dúvidas e inseguranças. Então confia, agradece. Tem uma fala do meu mestre espiritual que é fabulosa e eu quero trazer isso para vocês. Reclamar é clamar 2 vezes. Vamos parar de reclamar. E segundo ponto, para de diferenciar o que é perrengue do que é misericórdia. Os maiores perrengues da vida podem ser a maior misericórdia que Deus vai colocar no seu caminho. Talvez você não entenda isso agora, mas um dia você vai ser capaz de entender. E eu tenho certeza que se você estiver nutrindo a fé no seu coração, você vai entender como e por que isso te foi importante. Vamos confiar um pouco mais e parar de reclamar? Então, meu bem, é isso. Tem outros N relatos aqui. Eu recebi muitos relatos. E um muito, muito bom aqui. Aguentei até o final. KKK. Me dediquei mais à minha família. Agradeço por ter me movimentado em direção ao meu sonho, que a Iris é uma mentorada minha que fez os seus 2 primeiros eventos presenciais. Estou muito orgulhosa de você, Iris. Parabéns. Agradeço por não desistir de mim. E fiz 1 ano vencendo a obesidade. Agora é só o começo. Então vamos parar juntinhas aqui, de repente olho no olho, ou se você está só me assistindo, tá tudo bem, que bom que você está aqui. Pelo que você pode agradecer agora? De que maneira você pode olhar aí para a sua vida e para as escolhas que você fez? Porque quando a gente não faz escolhas, isso também é uma escolha. Mas quando a gente está presente, escolhe estar do nosso próprio lado, se cuida, tá pelo menos disposta a se cuidar melhor, a gente se torna mais intencional. E isso muda muita coisa. Então, se você sente que você está precisando de um grupo forte de mulheres, de alguém para caminhar ao seu lado, para te trazer essa clareza, essa mudança de paradigma, eu vou fazer um convite aqui para vocês. A gente ainda tem algumas vagas da Mentoria Dharma. É um projeto que eu tinha uma lista de espera desde o começo de 2024, mas eu não lancei a mentoria porque eu fiz outras escolhas. De estar próxima da minha família, dos meus filhos e da minha mãe, que finalizou um tratamento muito importante. E eu falei, eu não me entrego pela metade, eu só vou inteira. E se eu tô ali para apoiar mulheres em suas transições de carreira, apoiar mulheres a ampliarem o seu ecossistema, a se fortalecerem no digital, a terem sim mais faturamento, mas também mais satisfação, mais saúde mental e mais qualidade em suas relações, eu preciso estar inteira e pronta. E agora eu tô muito pronta. A gente vai começar agora no começo do ano, vou deixar um QR Code na tela. Você pode, através desse QR Code, do link que está aqui embaixo,
acessar a aplicação. Lá você tem todas as informações da mentoria, é uma aplicação muito rápida, vai tomar aí 2 a 3 minutos, quem sabe 5 se você gosta de refletir. Mas se você sente que você é empreendedora, empresária, que você está em transição e você quer passar 6 meses sob a minha mentoria, sob os meus cuidados e do meu time também para acelerar os seus resultados, não só os resultados profissionais, mas os resultados humanos, emocionais e mentais na sua vida, que é isso que eu busco fomentar e é esse o meu compromisso. Venha, se permita, se dê essa chance, aproveite aí as últimas 3 ou 4 vagas que a gente está para receber mais uma confirmação, para a gente começar esse grupo forte. Vai ser muito lindo, os encontros eles acontecem ao vivo, tem um presencial também, então é um formato muito fácil de você fazer parte, são 2 encontros por mês, é para caber na sua rotina, não fica tendo lição de casa, claro que a gente tem plano de ação, a gente tem compromissos, a gente tem uma jornada a ser cumprida, preciso da sua dedicação, mas não é nada que vai te trazer sobrecarga, porque eu, pelo menos, trabalho cada vez mais para que a sobrecarga seja menor, para que você consiga trabalhar com qualidade, com leveza e se divertir ao longo desse processo, porque isso também é muito importante. Então tá aqui e sente no seu coração qual é a percepção atual que você está tendo sobre você e sua vida, que poderia ser ajustada para que você desse continuidade a esse novo ciclo que a gente tem aí a bênção de poder viver. Agradecer as pessoas que ainda estão à nossa volta, agradecer aqueles que já partiram, mas que deixaram em nós, em nossas vidas, em nosso coração um legado. E poder olhar para frente sem esses véus da ilusão, sem essa, a gente chama de Maya nos estudos védicos, né? A Maya é energia ilusória e ela está o tempo todo ali maquinando para que você se distraia e se confunda. Vamos sair dessa energia de Maya e começar a perceber através do nosso coração e nem tanto da nossa mente, porque a mente mente pra gente. Mas percebe através do seu coração como você pode olhar para a sua vida e ser protagonista da sua história e falar: eu tô aqui para me fazer feliz, eu tô aqui para me agradecer, eu tô aqui para me honrar, eu tô aqui para ser amorosamente firme comigo. Quais são os votos que você precisa fazer com você a partir de agora, saindo dessa ilusão, dessa confusão, dessa cobrança excessiva, desse julgamento que só continua cavando mais fundo o seu próprio buraco? Ninguém cava buraco para você, não. Talvez as pessoas não estejam facilitando o seu caminho, mas a gente só cai quando é a gente que está se jogando lá embaixo. Talvez a gente tropece. Mas se você está pronta para se dar a mão e levantar, eu tenho certeza que você está muito pronta aí para ser a sua melhor companhia pro resto da vida. E se você ainda não está conseguindo fazer isso, dá jeito, viu? Porque eu cavava vários buracos para mim. Vários. E eu aprendi a ser quem estende a mão primeiro para me levantar. E através dessa atitude de me dar a mão, eu aprendi a estender a minha mão para outras mulheres também. Foi importante aprender a fazer isso por mim primeiro. Então, faça por você primeiro. Protagonismo nunca vai ser egoísmo. Um grande beijo. Obrigada por estar aqui. Celebre as pessoas que estão à sua volta e celebre aquelas que já não estão mais. Senti de deixar esse recado também. Porque às vezes se você está ouvindo isso no fim do ano, dá um apertinho no coração, né? Mas faz parte, é o ciclo da vida. Mas você ainda está viva, que você possa viver e não só sobreviver. É esse o meu desejo para você. Te honro, te enxergo, te vejo. Gratidão. E de repente vou te chamar de mentorada em breve. Bora juntas? Beijo. Compartilha para essa mensagem chegar mais longe. E eu te vejo no próximo episódio. Até mais.